o que é um mantra e sua importância para a prática, para o caminho e tal do Tantra. E onde é que estão os deuses nessa história? Esse monte de deuses que a gente adora e tal. Qual é o rolê deles? Eles existem em si? Eles são aspectos da nossa consciência? E novamente, esse é um outro ponto de contato próximo entre os Vedas e o Tantra, né? Porque também os Vedas era baseado na ideia de mantras, né? Na prática dos mantras, na invocação de um mantra. E cada mantra também era tratado como sendo uma deidade. Então, as duas questões do mantra e deidade estão casadas em ambos os sistemas, né? Então, Mas uma das ideias centrais que emergem dos Vedas é a ideia de que as palavras, os mantras que os Vedas estão expressando são eternos. é engraçado que as tradições antigas têm essa mesma perspectiva sobre o uso da palavra, né? Os judeus também, a tradução ah, da palavra, palavra no aramaico antigo, ela é correspondente à ideia de designação de realidade, assim. Então, por isso que a palavra dada era uma coisa tão importante, assim, você está designando aquilo que é, você está explicando é, a realidade das coisas. E mesma coisa dentro da mística islâmica, né? A função de Adão é nomear as coisas. Quer dizer, mesmo no Ocidente a gente tem essa ideia de que ao cognizarmos, a cognição humana funciona por palavras, né? Então, Então isso leva, né, àquela abertura do Evangelho de João. No início era o Verbo e o Verbo estava junto com Deus e o Verbo era Deus, né? uhum. Porque a palavra, o verbo é a própria capacidade de expressão de uma inteligência e todas as coisas que uma inteligência pode entender estão entrelaçadas com essa capacidade de expressão dela, né? E mesmo o modo como a gente compreende a nós mesmos implica uma autoexpressão. Você se expressa sobre si mesmo de alguma forma e constitui uma imagem de você mesmo, né? Assim, então, isso de fato nessas teologias abraâmicas e também na teologia védica dá um ponto de predominância para a ideia da palavra, né? E a ideia dos Vedas é que os mantras védicos são eternos, enquanto que o mundo sensível é transitório. Então, quando um determinado comando nos Vedas diz você deve oferecer tal coisa ao fogo, esse fogo específico e essa oferenda específica vêm e vão. Hoje é uma, amanhã é outra. Uma pessoa que está fazendo esse mesmo rito em outra parte, em outro lugar, é um outro fogo, é um outro material que está sendo oferecido. Mas o comando de agir dessa forma é o mesmo em todas as circunstâncias. Então ele é eterno, né? Então, e também, enfim, os mantras são eternos. Então, tanto os mantras quanto os comandos, né, das formas de aplicar eles e de entender eles são eternos. Eternos frente a um mundo que não é eterno. Isso faz com que, de certa forma, a palavra védica ela seja, na verdade, constituidora da realidade, né? Então, existem esses mitos nos Vedas de que Prajapati, que é a divindade suprema nos Vedas, ele faz com que a palavra emerja de si mesmo, e daí essa palavra que emerge dele se torna o protótipo a partir do qual todos os mundos são criados. Então, à medida em que ele pronuncia os Vedas, o mundo vem a ser. Então, essa ideia deu predominância ao mantra sobre a ideia de uma... Então, se você pensar uma deidade, né, uma divindade, se você pensa essa divindade como uma realidade objetiva, o fato é que o mantra é que constitui ela. É à medida em que Prajapati recita esse mantra que a divindade existe, ou vem a ser, né? Então, da mesma forma, para um praticante, para um ritualista védico, antes de você invocar o mantra e aplicar ele num ritual, a divindade não existe para ele ou para aquela sociedade ou para o mundo. No momento em que você faz o ritual, você invoca o mantra, aí o mantra cria no cenário ritual a deidade. Então, O mantra, então, é o quê? Se eu tiver que explicar para um leigo, o mantra é uma palavra sagrada que contém em si um poder e uma inteligência. Tem uma inteligência, uma tipo capacidade. Om Namah Shivaya. É um exemplo de um mantra. Então, existem mantras curtos, existem mantras que são só uma sílaba, existem mantras que são Gigantescos. gigantescos, né?
Mas um mantra é uma palavra sagrada que contém em si uma inteligência e um poder. Então, eu aplicando esse mantra, eu consigo alcançar conhecimento sobre certas coisas, fazer com que certos estados de compreensão emerjam em mim, ou eu consigo também, dirigindo ele para fora, fazer com que ele tenha certos efeitos no mundo e na realidade. Então, o mantra tem uma conotação tanto mágica, essa capacidade de poder, de ação no mundo, né? Quanto uma conotação de sabedoria. O mantra é uma sabedoria quando ele revela alguma coisa pra gente, né? E a deidade é aquilo que vai encarnar um mantra. Então, quando Prajapati enuncia um mantra, ele cria a deidade como aquilo que encarna aquele mantra, aquilo que encarna essa inteligência e esse poder de ação. E o praticante, quando ele enuncia o mantra, ele presentifica no seu corpo e mente e na sua realidade aquela inteligência, aquele poder na forma de uma deidade. Então, essa ideia é incorporada no Tantra, né? Então, quando a gente fala que o Tantra é um mantra marga, quer dizer que a base do sistema é a possibilidade de você Se autoconhecer e se realizar se através da autoconhecer e prática. realizar através de mantra. Então, um guru, para te iniciar numa prática tântrica, ele te transmite um mantra de uma deidade. E à medida em que você pratica aquele mantra, aquela deidade vai nascer no seu corpo e mente. À medida que ela nasce em você, ela pelo seu poder de sabedoria ou de conhecimento, revela certos estados de sabedoria na sua consciência. E pelo seu poder de ação, te concede certos siddhis, certos poderes, certas habilidades de agir no mundo. Tipo, Os siddhis podem ser desde te dar uma habilidade extraordinária de compor poesia, uma habilidade extraordinária de compreender línguas, né, para que você, no seu estudo de idiomas, você seja muito eficaz, ou a capacidade de você ter inspiração para novas ideias, até a capacidade de coisas extraordinárias. coisas extraordinárias, como fazer objetos aparecer com sua mera volição, ou de, enfim, aparecer em outro lugar, ou de sair do seu corpo num corpo espiritual e rodar pelo mundo, e capacidades sensoriais extraordinárias. Então, todas essas coisas são siddhis. Mas siddhi também pode ser meramente eu ter habilidades poéticas e revelações, inspirações. Então, enfim, são formas de ação que a presença daquela deidade no seu corpo e mente vai te possibilitar, né? Então, um mantra tem essas duas capacidades. Se você dirige ele para dentro, ele é uma sabedoria que te revela algo sobre a sua verdadeira natureza e sobre o divino. E se você projeta para fora, ele é um poder. Ele é capaz de trazer alguma espécie de ação super eficaz, mais eficaz do que seria sem o mantra, né? Então, essa é a ideia. Inclusive, um outro siddhi comum, por exemplo, o siddhi de cura, né? Então, é muito comum tântricos na Índia, no Nepal, ao longo da história, no Tibete, curar pessoas com mantras, né? Por exemplo. Então, é uma capacidade de ação, né? Então, o mantra ele tem tanta capacidade de sabedoria quanto a de ação. Esse é o princípio básico do que é um mantra. Né? Yoga e Bhoga. Então, o Tantra está baseado no mantra. Então, à medida em que o mantra cresce em você, ele te dá os seus frutos, né? E à medida em que o mantra começa a crescer em você, você vai cultivar esse mantra de diferentes formas, seja rituais ou yogicas. Então, quando você faz um iniciado tântrico, você faz certos rituais, você está fazendo oferendas através daquele mantra. E isso vai nutrindo aquele mantra, vai aumentando o poder dele e ele vai se tornando cada vez maior e mais poderoso na sua presença, no seu corpo e mente. E por outro lado, quando você faz as práticas yogicas do Tantra, você está instalando esse mantra no seu corpo e mente, está instalando esse mantra no seu alento, está instalando esse mantra no seu senso de si. E assim, o mantra vai também sendo cultivado dessa forma e vai frutificando na sua subjetividade e te revelando certas coisas, né? Então, o sistema do Tantra está baseado nisso, basicamente, né? Então, é mantra que você cultiva através de ritual e yoga.